Título do vídeo: As primeiras civilizações, o berço da história. Neste vídeo vamos embarcar em uma jornada fascinante através do tempo. Vamos explorar a Mesopotâmia, o berço da civilização, onde os sumérios, acádios e babilônios deixaram suas marcas indeléveis. Apresentaremos uma série de vídeos com o tema A História das Grandes Civilizações. Neste vídeo iniciaremos falando da Mesopotâmia, construída entre os rios Tigre e Eufrates. Os sumérios construíram cidades-estado e desenvolveram a escrita cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita conhecido. Esse avanço permitiu a documentação de leis, comércio e literatura, como a Épica de Gilgamesh, que ainda ecoa através dos séculos. Vamos começar nossa aventura nas margens do rio Tigre e Eufrates, onde tudo começou. Compartilhem. Se vocês gostaram deste vídeo, toque no botão seguir na parte superior da tela. Participem e enviem sugestões de temas para que possamos curtir juntos. Introdução. Descobriremos como o comércio, a agricultura e a escrita transformaram comunidades pequenas em grandes impérios. Como as religiões e as crenças moldaram a vida cotidiana e a política, e como a arte e a ciência floresceram em meio a desafios e conquistas. Em um tempo muito distante, antes das cidades modernas e das tecnologias que conhecemos hoje, a humanidade começou a se agrupar, a sonhar e a criar. As primeiras civilizações surgiram ao longo de grandes rios, onde a terra fértil prometia alimento e prosperidade. Mas o que realmente impulsionou o desenvolvimento dessas sociedades primitivas? Como elas moldaram o mundo em que vivemos hoje? Mesopotâmia. Localização: entre os rios Tigre e Eufrates, na atual região do Iraque. As cidades da Mesopotâmia, como Uruk, Ur e Babilônia, eram centros vibrantes de comércio, cultura e inovação. Uruk, considerada uma das primeiras cidades do mundo, era famosa por suas impressionantes muralhas e pelo templo da deusa Inanna. Os habitantes de Uruk desenvolveram um sistema de escrita cuneiforme, que permitiu a documentação de eventos e a comunicação de ideias de forma mais eficaz. Essa inovação não apenas facilitou o comércio, mas também ajudou na administração das cidades. Agricultura e irrigação. A agricultura foi a base da economia mesopotâmica. Os agricultores utilizaram técnicas de irrigação para cultivar a terra, criando canais que direcionavam as águas dos rios para as plantações. Isso não apenas aumentou a produtividade, mas também permitiu que a população crescesse, levando à formação de sociedades mais complexas. A produção de excedentes agrícolas possibilitou a especialização do trabalho, dando origem a artesãos, comerciantes e sacerdotes. Religião e mitologia. A religião era uma parte central da vida mesopotâmica. Os mesopotâmicos adoravam uma vasta gama de deuses e deusas, cada um responsável por diferentes aspectos da vida e da natureza. O panteão incluía deuses como Anu, deus do céu, Enlil, deus do ar, e Ea, deus das águas. Os templos, muitas vezes os construídos em zigurates, eram locais de adoração e sacrifício, onde sacerdotes realizavam rituais para apaziguar os deuses e garantir a prosperidade da cidade. Avanços científicos e culturais. Os mesopotâmicos foram pioneiros em muitas áreas do conhecimento. Eles desenvolveram um sistema numérico baseado em 60, que ainda influencia a maneira como medimos o tempo. 60 minutos em 1 hora, 60 segundos em 1 minuto, e o círculo, 360 graus. A astronomia também floresceu, com astrônomos mesopotâmicos fazendo observações cuidadosas do céu e criando tabelas astronômicas que ajudaram a prever eventos celestes. Legados duradouros. O legado da Mesopotâmia é vasto e se estende por milênios. As inovações em escrita, matemática e administração influenciaram civilizações posteriores, incluindo os antigos egípcios e os gregos. As leis de Hammurabi, um dos primeiros códigos legais conhecidos, estabeleceram princípios de justiça que ainda ressoam nas sociedades modernas. A influência cultural. A literatura mesopotâmica, como a famosa Epopeia de Gilgamesh, é um testemunho da rica tradição narrativa do povo. Esse poema épico, que explora temas de amizade, mortalidade e a busca por significado, é considerado uma das obras literárias mais antigas da história. A sociedade mesopotâmica. A sociedade mesopotâmica era complexa e estratificada. No topo da hierarquia estavam os reis e sacerdotes, que detinham grande poder político e religioso. Os reis eram frequentemente vistos como representantes dos deuses na terra, e suas decisões eram consideradas sagradas. Os sacerdotes não apenas lideravam rituais, mas também administravam a economia e a educação, sendo responsáveis pela preservação do conhecimento.
Abaixo deles estavam os comerciantes e artesãos, que desempenhavam papéis vitais na economia. Os comerciantes se aventuravam longas distâncias, estabelecendo rotas comerciais que conectavam a Mesopotâmia a outras regiões, como o Egito e o Vale do Indo. Os artesãos eram altamente respeitados, criando produtos sofisticados, desde cerâmicas decoradas até joias elaboradas. A classe mais baixa incluía trabalhadores e agricultores, que apesar de sua importância na produção de alimentos, frequentemente enfrentavam dificuldades. A vida era dura, e as condições de trabalho eram desafiadoras, especialmente em tempos de seca ou guerra. As guerras e conflitos. A Mesopotâmia também era marcada por conflitos e guerras entre as cidades-estado. A competição por recursos, como água e terras férteis, frequentemente levava a disputas. Reis ambiciosos como Sargão da Acádia unificaram várias cidades sob um único domínio, estabelecendo impérios que, embora poderosos, também enfrentaram a resistência de povos conquistados. Essas guerras não apenas moldaram a geopolítica da região, mas também influenciaram a cultura. As narrativas de batalhas e conquistas eram frequentemente registradas na literatura, refletindo o orgulho e a bravura dos guerreiros mesopotâmicos. A arte e a arquitetura. A arte mesopotâmica é um testemunho da habilidade e criatividade de seu povo. As esculturas em relevo, que frequentemente adornavam palácios e templos, retratavam cenas de vida cotidiana, mitologia e conquistas militares. Os artistas utilizavam materiais como pedra, marfim e metal, criando obras que eram tanto decorativas quanto funcionais. A arquitetura também era impressionante. Os zigurates, templos em forma de pirâmide, eram construídos para se aproximar dos deuses. Essas estruturas não apenas serviam como locais de adoração, mas também como centros administrativos e de armazenamento. A cidade de Babilônia, com seus famosos jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, exemplificou a grandiosidade da arquitetura mesopotâmica. A influência da escrita. A invenção da escrita cuneiforme foi um dos marcos mais significativos da Mesopotâmia. Inicialmente usada para registrar transações comerciais, a escrita logo se expandiu para incluir literatura, leis e correspondências. O desenvolvimento da escrita permitiu que as ideias e culturas fossem documentadas e transmitidas através das gerações. As escolas de escribas eram fundamentais para a educação, formando indivíduos que poderiam ler e escrever. Esses escribas eram altamente valorizados, eram os guardiões do conhecimento e da história. O papel da mulher. Embora a sociedade mesopotâmica fosse predominantemente patriarcal, as mulheres desempenhavam papéis importantes. Algumas mulheres, especialmente nas classes mais altas, tinham considerável influência e poder. Elas podiam possuir propriedades, administrar negócios e até mesmo ocupar posições religiosas, como sacerdotisas. A deusa Inanna, por exemplo, era uma figura poderosa, simbolizando amor, guerra e fertilidade. A riqueza cultural. Os festivais e celebrações eram uma parte vital da vida mesopotâmica. Os mesopotâmicos dedicavam dias inteiros a rituais, danças e banquetes em honra aos deuses. Essas festividades não apenas reforçavam a coesão social, mas também eram uma oportunidade para a expressão artística e cultural. A música e a dança eram amplamente praticadas, e instrumentos como liras e flautas eram comuns. As tradições orais, que incluíam histórias e canções, eram passadas de geração em geração, contribuindo para a rica tapeçaria cultural da região. Conclusão. A Mesopotâmia é uma janela para o passado da humanidade, revelando as complexidades e as realizações de uma das primeiras civilizações do mundo. Suas inovações em diversas áreas, suas práticas culturais e religiosas, e sua capacidade de adaptação e resiliência são um testemunho da criatividade e da engenhosidade humanas. A Mesopotâmia é frequentemente chamada de berço da civilização por uma razão. Suas inovações em escrita, ciência, direito e cultura lançaram as bases para o desenvolvimento da sociedade humana. O que os mesopotâmicos conquistaram em termos de conhecimento e cultura não apenas moldou sua própria civilização, mas também teve um impacto duradouro em todo o mundo. O estudo da Mesopotâmia continua a fascinar historiadores, arqueólogos e o público em geral, que buscam compreender a complexidade e a riqueza dessa antiga civilização.